Mas eu acho que o importante da questão aí que o Sete lembrou é a questão da figura do Lula, né? Eu acho isso muito importante, porque se construiu um mito em vida. Isso é raro, são poucos na história do século XX, agora do século XXI, que em vida se construiu um mito, tal, da noite para o dia. Claro que teve uma história precedente do sindicalismo, do primeiro líder sindical autêntico, que é uma farsa, o primeiro líder de um partido dos trabalhadores, não é verdade, já existiam outros partidos trabalhadores. Não houve oposição. Não houve. E a partir e aí 2005 até de 2003, 2004, 2005 o governo está 2003, 2004 não está muito bem, 2005 tinha sido duramente atingido. O mito, e isso é uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai estudar melhor, ele se constrói ali a partir de março, abril de 2006, quando a oposição perdeu o momento histórico, que era o final do ano anterior. Em janeiro ainda era forte de 2006, a avaliação ruim e péssimo do governo Lula em janeiro de 2006, segundo o Datafolha, era superior ao bom e o ótimo, né? Ou seja, portanto, aquele era o grande momento. Ele conseguiu fazer uma articulação, trouxe o PMDB para o governo, criou um neovaleroduto. O neovaleroduto é o seguinte: você tem outra forma de conseguir base, né? Aí, que é a partir do que ele passa a adotar a partir de março, abril mais ou menos, de 2006. Bem, eu acho, e a partir dali ganha relativamente fácil, se reelege em 2006, e aí pega uma conjuntura favorável até o último trimestre de 2008 da economia internacional. Tem o 2009 um pouco difícil, mas a retórica dele era tão eficiente que parece que o país tinha crescido terrivelmente em 2009, quando teve um crescimento de menos 0,3 no ano de 2009. Em 2010, claro, uma base tão baixa, cresceu 7,5. Então ali, e conseguiu reeleger, inventar uma criatura e elegê-la no final daquele mesmo ano de 2010. Então construiu-se um mito, quer dizer, então o líder operário, aquele ganha eleições, respeita as instituições. É interessante que aqui no Brasil já havia, claro, os que remavam contra essa corrente, falavam, criticavam, mas eram vozes que acabaram tendo pouca ressonância, porque a oposição política, para chegar à sua questão, inexistia. Como não há a presença da oposição no Congresso Nacional, aquelas vozes que ficavam através da imprensa e outros espaços mostrando que o mito não era nada daquilo, né, ele tinha sérios problemas, não tinha essa ressonância na esfera político-parlamentar. O episódio agora do julgamento, ele tem uma enorme importância. Primeiro porque ele faz, e aí volta a expressão que já foi dita aqui, é uma refundação da República. Os vários votos dados, o Celso de Mello, por Aires Brito, entre outros, parte do relatório apresentado pelo ministro Joaquim, há fundamentos sobre a nova forma, sobre o que é a forma de fazer política numa república, como é que se faz uma aliança política, algo que inclusive não deveria ser feito necessariamente pelo Supremo, mas as instituições muitas vezes são tão degradadas no Brasil que o Supremo acaba fazendo isso. E para concluir, você vê que isso não adiantou nada. Tudo que o Supremo está fazendo para o PT e para o réu oculto do processo, que é o ex-presidente Lula, não adiantou nada. Ontem, por exemplo, ocorreu um fato gravíssimo. A presidente da República se deslocou do seu local de trabalho para São Paulo e ficou 4 horas conversando com o ex-presidente. Isso é inacreditável. Eu nunca vi na história do Brasil um presidente falar tanto com o antecessor como a senhora Dilma fala com o senhor Lula. Ela saiu no horário de trabalho pago por nós, deslocamento da comitiva previdencial, seguranças, toda aquela estrutura, veio conversar com o Lula, que não tem posto algum, não tem repressão parlamentar e sequer partidário, fez o acordo, conversou com ele sobre o julgamento, certamente, esse foi o tema central, a repercussão do julgamento na eleição, e voltou para o Brasil. Ou seja, a presidente não está aprendendo nada com o julgamento, ela continua desprezando as instituições e o ex-presidente continua desprezando, basta ver o que o PT, que é instrumento dele, fez na sua nota oficial. Ontem, a nota que o PT emitiu sobre a questão do mensalão, embora não tenha tocado no Supremo, né, não falou do Supremo, mas a nota do partido, a nota da CUT, a nota do Genuíno, a própria fala do Zé Dirceu, ele se reuniu ontem com o comando do partido e, atenção, pregou o controle social da mídia, que segundo ele é golpista e responde pelo resultado do julgamento, e pregou o controle social do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, seja lá o que isso queira dizer. Está aqui, vem defender financiamento público de campanha no meio dessa baixaria toda. O PT, que pegou dinheiro ilegal para financiar o mensalão, vem falar em financiamento público de campanha como método de correção. É um escárnio. Eles provam que não aprenderam nada.
tentaram programar manifestações, todas fracassaram. Então, o que resta é emissão de notas, vídeos no YouTube, acusações, já que eles não conseguem ter nenhuma forma de mobilização popular e não terão tal. Agora, mas tudo isso é muito grave. Eu acho que a gente ainda vai passar alguns dias e provavelmente vai perceber um pouco melhor isso. Porque você tem uma Suprema Corte que faz um julgamento com absoluta transparência, num processo que foi recebido em 2007, teve 5 anos, né, de formação disso em audiências, em todo lugar, se falava, a imprensa comentava. Aí teve uma revisão, que acabou não sendo feita, que nós vimos, durou alguns minutos, o relatório do revisor, mas que foi feito durante 6 meses. Todo mundo sabia tal. Aí vem o julgamento. O presidente Lula tinha dito inicialmente que quando ele sairia da presidência, ele ia investigar, inclusive, o mensalão. Ele é um farsante. O presidente Lula, ele tem como princípio, isso eu escrevi, não ter princípio. Ele é um homem que não tem princípios morais, éticos, políticos. Ele é um farsante. É um farsante que foi presidente da República, elegeu seu sucessor. Não é isso, já teve no Brasil outras pessoas assim. Mas nós estamos assistindo. Eu vivo, muitas vezes eu conheço os farsantes pela história. Esse não, esse eu estou vendo tal. Ele está desrespeitando a decisão do Supremo, ele está querendo desmoralizar o Supremo com as suas declarações. E acredite, isso é errado. Quando entrar o janeiro agora, vai vir o momento de saber se as pessoas vão ser efetivamente presas ou não. Né? Porque vai vir o fim do ano, etc. Tal. Eu quero ver no momento em que, caso seja de regime semiaberto ou regime fechado, a liderança que interessa. José Dirceu, Delúbio Soares, esse com 10-0, vale lembrar, e José Genuíno. Aí eu quero ver a reação do Lula. Ele não respeita a justiça, que para ele não existe instituições a não ser ele.